Meus amigos, não tem ônibus rodando em Campo Grande hoje. O sindicato da categoria faz uma paralisação de 24 horas, paralisação aderida pelos profissionais. A Cláudia Geiger está de olho na movimentação agora, faltando 10 minutinhos para as 11 horas da manhã. Assunto que está no nosso radar desde o início da manhã, aliás, desde o amanhecer do dia. E continuamos aí com os portões de uma das garagens do consórcio fechados, né, Cláudia? Bruna, é isso mesmo, viu? A paralisação fez com que muitas pessoas que precisavam trabalhar chegassem ao ponto e vissem ali que não tinha ônibus transitando na cidade. A gente está percorrendo a cidade também desde o início da manhã e não tem movimento algum. Vou pedir ao Matheus para mostrar. Aqui é uma das garagens. A gente vê que os carros estão parados. Muitos motoristas aqui também estão conversando, alguns funcionários também conversando, mas nenhuma movimentação, nenhuma possibilidade de saída de ônibus hoje para transporte coletivo. A gente vai conversar agora com o diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Coletivo, Demétrio, que está aqui e vai explicar para nós o que está acontecendo. Essa paralisação é só de 24 horas? Bom dia. E por que ninguém foi para a rua hoje? Bom dia. Na verdade é uma paralisação porque a empresa deixou de cumprir uma coisa que a gente tem, que é um pagamento do Vale, que é uma antecipação de 40% sobre o salário que é pago todo dia 20. Como isso não aconteceu, a gente resolveu fazer essa paralisação. Hoje não tem ônibus nem de manhã, nem à tarde, nem à noite. Caso a empresa faça o pagamento hoje, amanhã normal. Se não pagar? Não vai ter ônibus de novo. Isso já está acertado com a diretoria do sindicato, só vai ter ônibus com pagamento. Caso não tenha, não tem ônibus de novo o dia inteiro. Mas não teria que ter 30% ao menos rodando para atender? Na verdade, nós estamos fazendo uma greve, né? Se fosse uma greve, a gente teria que colocar 30%, 40% que a justiça determinasse. Mas nós estamos fazendo uma paralisação, um protesto, entendeu? Então não tem a necessidade da gente estar colocando esse percentual de ônibus na rua. E vocês vão anunciar se voltarão amanhã? Como que a população vai ficar sabendo até para se preparar, né? Para ir ao trabalho, para ir para a escola? Com certeza, caso não cumpra com o acordo, entendeu, que é o pagamento, a gente vai estar comunicando à imprensa, amanhã a população vai estar sabendo se vai ter ou não vai ter ônibus amanhã. Mas vocês têm alguma reunião marcada com a direção do consórcio? Por enquanto, nada, não nos chamamos para nada, entendeu, nós estamos aguardando. Isso, se não acontecer até a tarde, a gente comunica à imprensa que não houve nenhuma conversa, nenhum avanço e amanhã continua os ônibus parados. São quantos motoristas? 1.200 motoristas, todos parados. Então, adesão total? Total, 100%. Então, ônibus nenhum hoje? Nenhum. Amanhã só com o efetuamento do pagamento. Ok, Demétrio, muito obrigada, viu? Vocês estão vendo aí, a gente está mostrando a imagem que está tudo parado mesmo, nenhuma perspectiva de saída de ônibus para rodar na cidade. O próprio presidente do Sindicato dos Motoristas confirmou que não vai ter ônibus à tarde, não vai ter ônibus à noite, a menos que haja o pagamento desse vale de 40% que era previsto no acordo deles para que fosse pago no dia 20 ontem. Isso não aconteceu. Agora tem uma informação muito importante, é que a Prefeitura avalia pedir na Justiça a volta desses ônibus, ou pelo menos parte deles, para a circulação. A gente mostra que está tudo muito parado aqui, não tem movimento nenhum, a categoria ali na porta, olha, vários motoristas. E essa possibilidade, segundo o diretor-presidente da AGEREG, que é a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, Odilon Júnior, ele disse que cogita entrar sim com uma liminar na Justiça para o retorno do transporte coletivo. O Odilon ele também ressaltou que o aumento do diesel impactou na situação financeira do consórcio e os usuários do transporte coletivo de Campo Grande estão sofrendo nessa terça-feira porque amanheceu o dia sem nenhum ônibus rodando. Essa paralisação, como disse o presidente do sindicato, não é uma greve, é um protesto em função do não pagamento desses 40% previsto no acordo. E a gente conversando com eles aqui, todos falam o seguinte, que a situação é bastante grave, porque sem esse pagamento eles não vão botar ônibus nas ruas, viu, Bruna? Aí a gente pensa nas pessoas, né, que precisam estudar, precisam trabalhar, como é que fica? É isso. Vou tentar mais informação aqui, a gente volta daqui a
a pouco. O dia já começou tumultuado para muita gente, né, Cláudio? Porque, claro, é muito difícil das pessoas se prepararem para uma paralisação. Então, muita gente foi pega de surpresa. Nós temos centenas de milhares de pessoas que usam transporte coletivo todos os dias aqui na capital. Eu te agradeço, você tem prioridade hoje com a sua notícia. Fica por aí, qualquer novidade, volte a falar com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos saber também o que dizem os vereadores que fazem parte da Comissão do Transporte Coletivo há algum tempo. Recentemente, inclusive, a Câmara aprovou um projeto de repasse do município para ajudar o consórcio, mais ou menos algo em torno de 12 milhões de reais. Segundo a Agereg, não há repasse em falta para o consórcio. O que acontece é que desde ontem o consórcio vem avisando a prefeitura sobre a dificuldade de arcar com os custos. Inclusive, um ofício foi entregue à Agereg. Olha, assunto: atualização das informações do desequilíbrio financeiro do contrato de concessão do transporte coletivo. Então está escrito aqui, ó, considerando a obrigação da concessionária em comunicar o poder concedente sobre fatos relevantes que impactam o serviço do transporte, renovamos que a situação é bastante grave, que a planilha anexa confirma o esgotamento dos recursos financeiros a partir do dia 20 de junho, então data de ontem, impedindo a quitação de compromissos inadiáveis e próximos, dentro deles verbas salariais e fornecedores, o que de fato aconteceu. Segundo a agência de regulação, uma reunião estaria marcada para hoje, mas o sindicato, como vocês viram, já decidiu, portanto, pela paralisação antes mesmo desta reunião. Nós ouvimos a agência de regulação e vocês vão acompanhar daqui a pouquinho aqui com a gente. O advogado trabalhista Ricardo Sitorski falou hoje na Morena FM sobre a questão legal que envolve esta paralisação. Muitos telespectadores questionaram o fato do consórcio não ter avisado sobre o movimento. Sitorski explica que, no caso de atraso de salários, essa obrigatoriedade de avisar com 72 horas de antecedência para serviços essenciais, como é o transporte coletivo, ela deixa de ser obrigatória. E os trabalhadores do transporte público reivindicam exatamente isso, a falta do adiantamento salarial. O advogado também falou sobre o que diz a lei dos possíveis descontos e faltas dos trabalhadores que não conseguiram chegar às empresas por conta desta paralisação. Vamos ouvi-lo. Infelizmente, nos casos de atraso ou de falta do dia, ainda que haja um movimento grevista que impeça os empregados de tomar o ônibus coletivo, as empresas têm sim o direito de fazer esse desconto. Não existe nenhuma ressalva legal que impeça esse desconto pela empresa. Obviamente que esse é um momento de cautela para todos os lados e tanto as empresas como empregados, elas devem sim buscar um entendimento para evitar prejuízo para as duas partes. E aí, diante de toda essa situação, quem não conseguiu pegar um ônibus perto de casa, no ponto de ônibus ou no terminal para seguir para o trabalho ainda no amanhecer do dia, buscou, claro, as outras alternativas. Tem os mototaxistas, tem os taxistas, tem os motoristas de aplicativo. Aí chegou um vídeo para a gente do Marco Antônio, que pediu hoje uma corrida por o serviço de aplicativo e acabou tendo que pagar o dobro do valor que ele geralmente paga para uma corrida até o trabalho. Hoje a paralisação dos ônibus aí tudo. O pessoal do aplicativo aí aproveitou para dar uma explorada, né? Cobrar o preço dobrado aí do valor da corrida aí do aplicativo para quem trabalha com motorista de aplicativo aí, cobrar dobrado mesmo. Uma corrida que custa 20, estava cobrando R$50. É muita brincadeira, né? Mais que o dobro, né? Aí o G1MS também já publicou, inclusive, uma reportagem mostrando um pouquinho deste cenário por aqui. Olha, passageiros chegam a pagar quase 5 vezes mais em transporte por aplicativo. O valor é estabelecido no momento da sua chamada, né? Então, os passageiros já conseguem verificar isso mesmo antes do chamamento. Nós ouvimos o presidente da associação que integra os trabalhadores em aplicativo e ele disse que o valor alto cobrado hoje tem a ver com a grande demanda pelos serviços e a frequente redução do número de motoristas disponíveis para atender a população. Ele também deixou claro que os preços são determinados pelas empresas. Os motoristas não têm influência nenhuma nos valores das tarifas cobradas. Isso vem diretamente, automaticamente, quando você
solicita essa chamada, quem dá esse valor é as plataformas. O motorista não tem culpa nenhuma, ele não é dono de nada, né? Ele é apenas um parceiro das empresas. A questão dos valores também, a tarifação dinâmica acontece justamente por isso, Bruna, porque pela questão da demanda. Então, é muita chamada daquele determinado local. E também a gente deixa uma opção. Lá dentro também tem a questão das motos. As motos é praticamente a metade do valor. Então, que vocês possam buscar também nas motos, né? Tanto do transporte de passageiros como também de objetos. Muito obrigada, Paulo, pelo esclarecimento. Já tem telespectador aqui, a Suende Ortiz está participando com a gente, falando: Bruna, fiz um orçamento pelo aplicativo, vários aplicativos inclusive, e a variação de preço foi de um para 53, outro para 87, e até a busca pela moto, que foi aí a sugestão do Paulo, R$56. E ela disse: um absurdo, eu não consigo nem pagar com a minha diária o valor do meu transporte. Então, muita gente não conseguiu mesmo chegar ao trabalho hoje, nesse dia de paralisação por conta do transporte coletivo. Nós procuramos o Procon também, como é que o Procon age em relação a demandas de consumidores, e o Procon disse pra gente que hoje não recebeu nenhum tipo de demanda em relação a isso, e que eles só agem quando são provocados, quando há denúncias. E aqui na capital temos 2 Procons, o estadual e também o municipal. A gente continua de olho, você vai participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp e daqui a pouquinho tem mais reportagem, tem link ao vivo e, claro, a sua participação sobre esta terça-feira, dia em que tudo parou no transporte coletivo para a capital. Quero falar sobre saúde agora. O Ministério da Saúde liberou ontem a 4ª dose da vacina contra a Covid para maiores de 40 anos para o público da Janssen. Só que isso vai acontecer, gente, de uma maneira escalonada, porque muita gente parou na primeira dose de reforço. Lembra que a Janssen era uma dose única, eles liberaram a primeira dose de reforço. Primeiro de tudo, antes de chegar até esta terceira dose de reforço, nós temos que chegar nesta que já está disponível para quem tem 18 anos ou mais, né, Caio? É difícil para o público entender, mas a gente vai tentar explicar por aqui, sequência por sequência, de quem tomou aí a Janssen em Mato Grosso do Sul. Segue com você. Bom dia. Oi, Bruna. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha a gente aqui no MS1. É um pouco complicado, né, Bruna? Mas a gente tenta explicar aqui para você que está acompanhando a gente aqui no MS1. A gente começa falando de forma geral, tá, Bruna? Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde da CESAL, a expectativa é que pouco mais de 44 mil pessoas entre 40 e 49 anos recebam essa 4ª dose, né? Desde que tenham tomado já a terceira há pelo menos 3 meses. A vacinação geral para esse público, a partir de 40 anos, começou ontem, tá bom? Ela está sendo aplicada em toda a população com 40 anos ou mais e também, gente, está disponível a 4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais que tenham imunossupressão grave e também para trabalhadores da saúde, sempre respeitando um intervalo mínimo de 4 meses. A vacinação contra a Covid aqui em Campo Grande, ela está disponível para a população em 45 unidades de saúde hoje. Para vocês que forem se vacinar nas UBSs, atenção aos horários de segunda a sexta-feira. A vacinação começa às 7h30 da manhã e vai até às 11h, depois faz uma pausa para o almoço, volta a 1h e vai até 4h45. Agora, se você for se vacinar lá na Clínica Escola da UFMS, o horário é de 7h30 às 11h, da 1h às 4h da tarde. Se você tiver alguma dúvida lá no GUMS, tem todas as informações para você retirar tudo certinho lá e tomar o seu imunizante, tá bom? Volto contigo, Bruna. Obrigada, Caio. Já já nós vamos acompanhar a reportagem que você fez também hoje cedo, percorrendo alguns postos e já encontrando o público que amanheceu o dia buscando aí essas novas doses de reforço da Janssen. Quero trazer uma arte até para facilitar o seu entendimento junto com a gente em relação às doses da Janssen. Vamos lá. Pessoas com 40 anos ou mais, vamos lá. Tem a dose única da Janssen, tá? Que todo mundo já tomou no ano passado, lá
quando começou aquela pesquisa do cinturão e depois as doses começaram a ser distribuídas para as outras cidades também. Inicialmente seria a dose única. No final do ano passado, nós tivemos a primeira dose de reforço autorizada para o público da Janssen e tinha que ter 2 meses de intervalo da dose única para esta. Aí hoje, exatamente hoje, terça-feira, onde é que nós estamos nesse calendário vacinal? Aqui, ó, na segunda dose de reforço, tá bom? Que tem que acontecer com uma diferença de 4 meses da sua primeira dose. E ela está disponível para quem tem 18 anos ou mais. Mais para frente, porque precisa-se de mais 4 meses de intervalo do segundo reforço por terceiro, é que nós chegaremos às pessoas com 40 anos ou mais e elas estarão igualadas em número de doses de todas as outras pessoas que também tomam a vacina de outros laboratórios aqui em Mato Grosso do Sul. Então, é assim que o Ministério da Saúde está liberando o calendário para a Janssen. Foquem nesta segunda dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais. Deixa eu trazer os dados da Covid. Falamos sobre a vacina e você vai dar uma olhadinha nos dados que foram divulgados hoje, porque terça-feira é o dia da semana quando a Secretaria Estadual de Saúde divulga como é que está a pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos dar uma olhadinha? São 3.057 novos casos em 7 dias, em uma semana aqui em todo o estado. Número de mortes, gente, 7 também em 7 dias. Média de 1 óbito por dia. E todas as mortes que foram registradas nesse boletim da Secretaria de Saúde do Estado, todas as mortes são recentes, tá? Aconteceram aí nos últimos 10 dias no estado. Eu queria chamar a atenção para esse dado, o dado de hospitalizados. Olha como aumentou, nós já temos 68 pessoas que precisaram de atendimento médico hospitalar por conta da Covid. 43 estão em leitos clínicos, ou seja, estão melhores, né, numa situação melhor, e 25 em leitos de UTI. São dados que foram divulgados há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Com a ampliação da faixa de idade para vacinação contra a Covid, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado garante que os estoques na capital e no interior estão abastecidos. Mas a nova presidente do COSEMES, a Maria Angélica Benetasso, mostra preocupação com a baixa procura pela vacina. Nós ainda estamos um pouco entristecidos com a baixa procura da imunização nos municípios. A gente vem orientando, né, todas as cidades, todos os munícipes, da importância da realização do completo ciclo vacinal para que a gente não tenha a doença na sua forma grave. Todos os municípios estão com os imunizantes, né? Essa semana também está tendo uma vasta distribuição das doses para os municípios, inclusive ontem, hoje e amanhã, para que a gente possa estar munido, né, dessas vacinas, para que quando a população esteja lá nas nossas unidades de saúde, a gente possa vaciná-las. Muito bem. E a nova presidente também adiantou que o público da vacinação contra a influenza tem que ser ampliado até o fim desta semana. A gente tem tido, a exemplo do ano passado, uma baixa procura pela vacinação da influenza, ainda aberta somente para os grupos prioritários, mas que a partir do dia 25, conforme orientação e informação do Ministério, será aberta para toda a população que queira tomar o imunizante. A orientação é a mesma que a vacinação do Covid, a importância da imunização para que ela não acometa os pacientes na sua forma grave. A influenza mata também, leva muitos pacientes aos leitos de UTI, ela está entre nós tivemos também um aumento de casos significativos, né, esse ano da doença. Nós temos o imunizante em estoque nas nossas geladeiras, nós solicitamos aos agentes comunitários que estejam avisando as suas famílias e toda a população entenda também a importância da realização dessa vacinação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre vacina, tá? Vou entrevistar ao vivo a Verus Calado, de repente ela consegue atualizar pra gente sobre a vacinação da gripe também. 11h09, na noite desta segunda-feira, um homem de 28 anos foi executado a tiros e um outro ficou ferido durante uma perseguição no bairro Rita Vieira, região sul de Campo Grande. A polícia está procurando pelos assassinos que estavam numa moto e fizeram mais de 10 disparos. Oswaldo conta tudo em detalhes pra gente.
Pois é, Bruna, e ontem à noite, quase 2 horas após a execução, uma mulher de 36 anos foi presa com drogas e a polícia investiga se ela tem participação no crime. Pelas informações da polícia, né, ela foi presa durante diligências feitas pelos policiais militares do batalhão de choque. Segundo a polícia, momentos antes do crime, as vítimas estiveram na casa dela e logo após os disparos, ela fugiu do local, saiu correndo e foi se esconder na casa dos pais. Os policiais fizeram buscas na casa dela à procura dos suspeitos, ninguém foi encontrado, mas os policiais apreenderam drogas, cerca de 350 quilos de maconha. Ela disse que guardava droga e que, eventualmente, pessoas iam buscar entorpecentes na casa dela. A polícia investiga, né, se ela tem participação nesse crime que aconteceu no início da noite de ontem no bairro Rita Vieira, região sul de Campo Grande. Foram momentos de terror para os moradores. Os 2 homens alvos do atentado estavam num carro prata quando foram perseguidos por atiradores numa moto. Os pistoleiros fizeram mais de 10 disparos de pistola, 8 tiros acertaram o carro das vítimas. O motorista João Paulo de Albuquerque, de 28 anos, morreu no local. O outro homem que estava no banco do passageiro ficou gravemente ferido depois de ser atingido por 4 tiros. Ele foi socorrido, levado para a Santa Casa em estado grave, onde permanece hospitalizado, internado com escolta policial. O carro das vítimas, Bruno, estava em movimento e no momento dos disparos o condutor chegou a subir num canteiro até parar num ponto aí no cruzamento da rua Filomena Secundo Nascimento, entre os bairros Rita Vieira e Jardim Itamaracá. Os assassinos fugiram do local, e a polícia continua com diligências para tentar identificá-los e prendê-los. Eu estive hoje cedo nesse ponto do bairro, conversei com moradores, muitos não quiseram falar com medo de represálias, claro. Um deles falou com a gente sem identificar, disse que foram muitos tiros e que os disparos poderiam até ter atingido pessoas que normalmente fazem caminhadas no local. Vamos ouvir. Foi mais ou menos umas 5h50 da tarde que aconteceu, E aqui é cheio de gente caminhando esse horário. Houve um barulho muito grande, Parecia fogos de artifício, vários mesmo. Aí deu uma pausa e voltou de novo o barulho, E aí nem me toquei que era tiros. Olha, Bruno, investigações preliminares apontam que os 2 homens baleados tinham passagens pela polícia e eles estavam com mandado de prisão em aberto. No carro deles foram encontradas 2 pistolas com munição e também uma touca balaclava. Então, os policiais civis militares, incluindo do batalhão de choque, fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado, pelo menos até agora. Então, a polícia investiga a autoria e os motivos desse crime que assustou os moradores lá do Rita Vieira, bem na divisa com o Jardim Itamaracá. Obrigada, Oswaldo. Qualquer novidade, volte a falar com a gente por aqui também. Tem um flagrante feito pela telespectadora Marina aqui em Campo Grande. Marina é moradora do bairro Marcos Roberto. Mora na Rua do Himalaia e ela disse que parte da manhã esse gambá passou preso nos fios. Inicialmente, ela ficou pensando que pudesse ser na rede de energia, então ela acabou acionando a Polícia Militar Ambiental e também a concessionária de energia. A concessionária, em nota, já nos disse que a fiação em que o animal ficou preso é, na verdade, de telefonia e que a empresa só atua em casos de rede energizada. Não tivemos a informação sobre o resgate do bichinho até agora. Então, Marina, se você tiver informações, mande pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, pelo mesmo canal por onde você nos acionou pela primeira vez. Intervalo chegando agora no MS1. Na volta do nosso bloco, a gente fala sobre a chegada do inverno. Ele começou hoje às 5h14 e já começamos com o primeiro dia com um tempo assim, ameno, mas quente, perto de dias de outono. Até já! Estamos de volta a 11h16 nos bairros e no centro. Passageiros foram pegos de surpresa pela paralisação. Ana Lívia Tavares, João Carlos Correia e Eric Machado acompanharam. Dona Maria foi pega de surpresa pela paralisação no transporte coletivo. Ela veio de Ayanduí para uma consulta médica, mas não sabe como irá voltar para casa. Quando eu fui pegar um ônibus lá no ponto, a mulher falou, não, tá de greve. Que dia eu peço em dinheiro, como é que eu vou embora, não tem ônibus.
Os ônibus nem saíram da garagem. A paralisação foi determinada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo. A gente tomou essa decisão, né? Sei que vai prejudicar muitas pessoas, mas tomamos a decisão hoje, não tem ônibus em Campo Grande. Ontem era para ser depositado o adiantamento da folha e não fizeram. Por isso, a gente tomou essa decisão de fechar a empresa hoje. Caso não se deposite esse pagamento hoje, amanhã vai estar fechado também. O consórcio admite que não fez o pagamento. O que nós vamos fazer no dia de hoje é tentar recursos para o pagamento do vale quinzenal, que realmente teria que ser feito ontem e infelizmente não houve condições financeiras para a gente arcar com essa despesa. Os primeiros ônibus deveriam começar a circular por volta das 4 horas da manhã, mas com a paralisação, um dos principais terminais da cidade, o Morenão, amanheceu vazio. Prejuízo para a Salgadeira, que chegou a 5 na expectativa de vender. Os compromissos estão aí, né? As dívidas e sem ninguém na rua para comprar, né? Quando isso acontece, a gente adoa, né? Porque assim não tem como trabalhar com ele amanhã, né? No centro, o mesmo cenário. Pontos de ônibus vazios. Para chegar ao trabalho, muitos passageiros tiveram que enfrentar os preços altos cobrados pelos aplicativos. Diariamente, mais de 100 mil usuários dependem dos ônibus em Campo Grande. A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do município determinou ao consórcio Guaicurus e ao sindicato da categoria o retorno imediato dos serviços, considerando a paralisação como ilegal. O diretor da Agereg diz que na semana passada o consórcio comunicou ao município que estava sem recursos. Já havia uma reunião marcada para hoje. O natural é que se houvesse a comunicação com uma antecedência mínima de 72 horas, para respeitar o que a legislação requer. A gente vai manter a reunião para que a gente possa buscar uma solução a longo prazo também. E daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre esse caso por aqui, tá bom? Eu quero falar sobre a chegada do inverno. A gente está de olho nisso desde ontem, falando sobre como o dia ia começar e ele iniciou às 5 horas e 14 minutos, é o período mais frio do ano no hemisfério sul e além das baixas temperaturas, costuma derrubar também a umidade do ar. Andrew Francescon detalha a estação pra gente aqui no estado. Céu limpo, pouca nebulosidade, o sol vai aparecendo, esse é o começo da estação do ano. A gente não deve sentir nas primeiras horas o frio nesse inverno que vai chegando aqui em Campo Grande, mas o mês de julho reserva baixas temperaturas para a nossa região. Principalmente no mês de julho, né, temperaturas um pouco abaixo da média, o que deve dar aí uma sensação um pouco maior de frio, né, para a população do Mato Grosso do Sul, principalmente na parte sul do estado, onde as massas de ar frio conseguem chegar com maior intensidade. Mas ao longo do mês de agosto e de setembro a gente espera temperaturas aí um pouco acima do normal, na verdade. Mas não podemos descartar algumas oscilações, dias muito quentes oscilando com dias muito frios, mesmo em agosto e setembro. Importante a gente falar também que o nosso bioma aqui no estado de Mato Grosso do Sul vai sofrer um pouquinho também com as queimadas. Nada que se compare ao ano de 2020, quando esse bioma foi extremamente afetado. Mas o Pantanal e o Cerrado terão alguns registros de focos de calor, principalmente durante setembro. É o mês que a gente tem o maior número de queimadas, tanto na região do Pantanal quanto na região nas outras áreas do estado. Então, nós podemos aí esperar uma temporada de queimadas com uma detecção de focos até um pouco acima do normal. O inverno está chegando, começou hoje às 5 horas e 14 minutos e vai até o dia 22 de setembro. E tem muitas possibilidades para quem está em casa nos acompanhando para se esquentar. Cai muito bem um caldinho, uma canja de galinha e certamente o comércio aqui em Campo Grande vai ser fomentado pelo frio quando a gente fala aí na chegada dessas temperaturas mais baixas. Como você vai aproveitar o seu frio? Por aqui a gente vai se preparando. A primeira onda deve chegar agora no fim de semana. Como que em Ponta Porã o pessoal está recebendo esse dia de inverno com o sol brilhando, mas com mais um dia sob neblina ao amanhecer, né, Martim? Bom dia.
Bruna, é aquilo, né? A estação não é um botãozinho que a gente aperta e começa, né? E aí o inverno aqui começou até com neblina, mas não tá muito frio não, aliás, tá até calorzinho hoje. Mas vamos mostrar como é que foi a neblina aí de manhã. Mauro Almeida, a gente tava aqui bem cedinho, justamente aqui onde eu tô, aqui no Horto, que é um parque aqui de ponta, e a gente registrou aí o começo da estação, né? O começo do dia aqui, e foi em grande estilo aí, com a tradicional neblina aqui que cobre a cidade, né, sempre nessa época do ano. E hoje, de fato, aí o nevoeiro estava bem forte. Aí o Mauro, inclusive, tem algumas imagens que a gente nem via direito as pessoas caminhando aqui no Horto, de tão forte que estava o nevoeiro, mas ele se dissipou logo aí. Ele, por volta aí de 9, o sol apareceu. E como eu disse, está até calorzinho, agora 26 graus, fazia tempo que a temperatura não subia aqui na região de fronteira, um céu lindo, 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 não tem uma nuvem, o sol brilhando aí, né, gostoso, calorzinho aqui pra gente. E como o Andrew disse aí, a primeira frente fria deve chegar no fim de semana, então quem quiser aproveitar, aproveita. Semana que vem vai ter frio de novo. E aí, julho, viu, Bruna? Pelo menos mais umas 2 aí que vão derrubar a temperatura por aqui. E aí a gente vai mostrar, né? Vai ter aquela geada, aquilo que a gente sempre mostra aqui da fronteira. É com você. Valeu, Martim. Obrigada pela participação aí do sul do estado. Céu lindo por aí, né? Estamos aguardando, então, a próxima onda de frio. Tem alguns flagrantes de animais silvestres atravessando estradas e ruas de cidades do nosso estado. Primeiro flagrante, javalis, próximo à região do Guaçu, em Dourados. A Marileide gravou uma família de javalis atravessando a estrada e eles levaram um susto quando passavam por ali. Agora, a outra cena é ainda mais impressionante. Um jacaré flagrado correndo por uma rua da cidade de Porto Murtinho. Isso foi ontem à tarde. O Escobar fez esse registro na rua Francisco de Oliveira, em frente a uma escola municipal. E claro que, apesar da imagem ser bem legal, não dá para deixar um jacaré solto numa área habitada, né? Então, a Polícia Militar Ambiental fez a captura do animal de cerca de 1,5 metro, colocou o jacaré numa caixa de contenção e, como ele não apresentava nenhum ferimento, ele foi solto às margens do Rio Paraguai, ali na região de Porto Murtinho. Final feliz para esse fujão que estava querendo passear pelas ruas da cidade de Porto Murtinho. Intervalo chegando agora, 11 horas e 24 minutos. Na volta do bloco a gente fala mais sobre a paralisação dos ônibus aqui em Campo Grande. O dia amanheceu sem nenhum veículo rodando pela cidade e nós temos imagens ao vivo de Campo Grande para trazer um pouquinho mais do cenário sobre isso por aqui. E daqui a pouquinho você viu que a gente vai ter também uma entrevista ao vivo aqui em Campo Grande. Tá aí na tela imagens da garagem de onde os ônibus não saíram hoje cedo, e isso por conta da falta de um pagamento, de um benefício que deveria ser pago ontem. Você vai entender melhor toda essa história para você que está chegando agora na volta do nosso bloco. A seguir também vamos falar sobre a vacinação com a Janssen. Você tem dúvida? Manda pra gente. Até já. 11 horas e 27 minutos, o MS1 está de volta e eu agradeço a sua participação por aqui. Seguiremos juntos até o meio-dia. Ontem, numa abordagem policial, policiais descobriram um esquema de tráfico de droga no Jardim Campo Belo, região norte, aqui de Campo Grande. E uma criança de 4 anos, involuntariamente, claro, com a sua inocência, ajudou a polícia a encontrar drogas com os suspeitos. Oswaldo Nóbrega tem os detalhes dessa ocorrência pra gente. Como é que tudo aconteceu, Oswaldo? Foi durante uma abordagem da Polícia Militar lá no Jardim Campo Belo, Bruna, região norte de Campo Grande. Então essa menina de 4 anos, ela teve um papel fundamental aí para a polícia desarticular esse esquema de tráfico de drogas, porque durante a abordagem feita pelos PMs, ela entregou aos policiais uma pedra de pasta base de cocaína que estava escondida na roupa dela, viu, Bruna? A criança, ela estava no banco de trás do carro, acompanhada do pai que dirigia o veículo e do tio que estava sentado no banco do passageiro. Então, durante a revista, a menina foi mantida afastada um pouquinho à distância, só que num dado momento ela se virou para os policiais
e perguntou: vocês estão procurando isso, tio? E entregou a droga para os PMs. Então, na inocência dela, Bruna, ela acabou ajudando os policiais a dar o flagrante. Os policiais encontraram durante a revista mais drogas no carro. O tio da menina acabou confessando que, inclusive, tinha mais drogas na casa dele. Então, a gente conversou com o delegado da Denar, o Dr. Hoffman Dávila, e ele me disse, Bruna, que esse tipo de situação é mais comum do que se imagina, ou seja, traficantes usam crianças para despistar a polícia. Isso durante abordagens na cidade e também nas barreiras policiais nas estradas. Vamos ouvir o que ele disse. E aferir se realmente só o tio estava envolvido na mercancia, infelizmente utilizando-se de uma criança, ou há outras pessoas envolvidas nesta empreitada criminosa. Ou seja, o delegado de polícia dará continuidade às investigações para trazer à baila aí a veracidade dos fatos e se há outras pessoas envolvidas no comércio de entorpecente, infelizmente envolvendo uma criança. Esse assunto também é destaque aqui no nosso site, no G1 MS, que também já publicou essa notícia, junto com outras que nós já vimos ao longo da edição de hoje. Olha só, tem aqui, portanto, menina de 4 anos entrega droga a policiais e revela esquema de tráfico. Tem a questão do jacaré lá em Porto Murtinho e aquela situação da perseguição que acabou em morte ontem no bairro Rita Vieira também. Olha, lá no Jardim Itamaracá, bem na divisa dos dois bairros, alvos de atentado eram especialistas em roubar motoristas de aplicativo. É o que a polícia já vem adiantando em relação a isso. Pessoal, 11h30, como é que o inverno começou aí na sua cidade, hein? Há pouco, no bloco anterior, nós falamos sobre a situação do início desta estação, que é a mais seca do ano, além de mais fria também. Você sabe que em Campo Grande, 745 incêndios já foram registrados em vegetação este ano? E para quem ligar quando nós temos um incêndio perto de casa? Esse é o foco da campanha do Agosto Laranja. E o mês de combate, ele foi de fato antecipado para que a gente passe por esse período mais seco do ano com tranquilidade. Os meses de julho, agosto e setembro são aqueles quando as ocorrências aumentam. Só que, segundo o comitê criado para combater os incêndios urbanos, as pessoas não denunciam todos os casos. No ano passado, foram 2.943 incêndios e só 235 tiveram denúncias. Se for sem flagrante, se você não viu ninguém ateando fogo, a orientação é você ligar no 156. Esse número funciona de segunda a sexta-feira aqui em Campo Grande, das 7h30 da manhã até as 9 horas da noite, segundo o que foi divulgado pelo município. E de segunda a sábado, das 8 às 9 horas também. Se você está olhando alguém cometendo esse crime ambiental, essa vergonha, você pode ligar no 153, que é a Guarda Civil Metropolitana, um telefone que funciona 24 horas por dia. Se for na área rural, você pode acionar também a Polícia Militar Ambiental no 190, a qualquer hora. Nessa campanha, o pessoal do comitê vai percorrer escolas, igrejas, unidades de saúde e outros locais para poder orientar a população. As multas para quem coloca fogo, elas variam de R$ 2.700 até R$ 10.000. Vamos voltar a falar sobre a paralisação dos ônibus? Não tem ônibus rodando hoje em Campo Grande. Abrimos a edição de hoje conversando ao vivo com o sindicato da categoria, que já adiantou para a Cláudia Geiger que hoje esses portões não devem abrir, né, Cláudia? Tem muita gente chegando agora. Nós já estamos há quase 1 hora no ar. Vamos tentar resumir como é que foi essa sua entrevista feita aí mesmo há pouco aqui no MS1? Mais uma vez, bom dia. Ô, Bruna, bom dia para quem está chegando agora. Então, aqui na capital são, em média, 165 mil passageiros que usam o transporte coletivo entre pagantes e aquelas gratuidades. Normalmente, esses ônibus eles começam a circular bem cedinho, só que hoje o dia amanheceu sem nenhum ônibus na rua. A gente está na frente de uma das garagens do consórcio que faz o transporte coletivo em Campo Grande e olhem só, tudo fechado, nenhuma previsão de saída de ônibus. Eu conversei com o diretor-presidente do sindicato mais cedo, ele disse o seguinte, que essa paralisação não é uma greve, eles estão paralisados porque existe um acordo com o consórcio de todos os motoristas, são 1.200 motoristas, receberem no dia
dia 20, 40% do seu salário. É como se fosse um adiantamento. E ontem não foi feito esse pagamento e eles disseram que por causa disso todos os motoristas resolveram parar. E por conta dessa paralisação, são mais de 380 ônibus que circulam na capital, 147 linhas e nenhuma delas funcionou hoje. Por enquanto, à tarde, a previsão é que também não tenha ônibus circulando no transporte coletivo de Campo Grande e nem à noite. Mas existe uma reunião marcada para as 2 horas da tarde, junto com o presidente da AGEREG, que é a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, Odilon Júnior, também os representantes do sindicato, para tentar chegar a algum acordo. A prefeitura não descartou a possibilidade de entrar com um pedido de liminar na justiça para que volte pelo menos parcialmente esse transporte coletivo, que é um serviço essencial, né? É muita gente que ficou sem saber se conseguiria sair de casa para trabalhar, para estudar, gente que teve que gastar dinheiro para pagar carro de aplicativo. Então, Bruna, por enquanto aqui o que a gente está vendo é isso, olha atrás, tudo parado, os ônibus estão todos estacionados, muitos motoristas estavam aqui, já foram embora e por enquanto não há previsão de retomada desse serviço. É com você. Obrigada, Cláudia. E a agência de regulação já tinha até marcado uma reunião para hoje, depois que eles receberam esse ofício do próprio consórcio dizendo da dificuldade de fechar as contas para o pagamento desse benefício que motivou a paralisação de hoje. Há pouco, em entrevista para a gente também, a AGEREG disse que não foi informada da paralisação, apenas da dificuldade, que eles pensam em acionar a justiça se for o caso e estão se reunindo também para encontrar uma solução para essa situação. Então, esse foi o ofício protocolado ontem, falando da dificuldade do fechamento das contas e que a planilha anexa confirmaria o esgotamento dos recursos a partir da data de ontem, impedindo, portanto, a quitação de compromissos inadiáveis e próximos, dentre eles as verbas salariais e também fornecedores. A gente vai seguir de olho ao longo do dia, inclusive em nossos telejornais, para ver se há alguma movimentação em relação a isso. Agora, a paralisação do transporte coletivo repercutiu também na Câmara Municipal. O Fabiano Arruda conversou com os vereadores para saber como a casa vai participar desta solução. Oi, Bruna, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. O assunto paralisação do transporte público em Campo Grande continua repercutindo aqui na Câmara Municipal. Os vereadores, durante a sessão, estão se revezando para fazer críticas a essa situação. 2 comissões aqui da Câmara acompanham o transporte público na capital. Uma delas é a Comissão de Mobilidade Urbana. E eu conversei com o presidente dessa comissão, o vereador professor André Luiz. Ele disse que medida a comissão tomou até agora e quais pode adotar. E nós temos acompanhado isso, conversando com a AGEREG, com a GETRAN, e nós esperamos que essas agências que são do Executivo, elas tomem providências contra essa situação. Há muito tempo o consórcio nos alerta sobre esse desequilíbrio financeiro. Vale lembrar que no começo deste ano, a Câmara Municipal de Campo Grande e a Prefeitura acabou sancionando uma lei que deu um subsídio de 12 milhões de reais no ano para o consórcio responsável pelo transporte coletivo aqui na capital. Esse subsídio seria suficiente para bancar a gratuidade dos estudantes e também para dar uma isenção do ISS para o consórcio. Na época, essas medidas foram apontadas como determinantes para que a tarifa ficasse nos atuais R$ 4,40 e não subisse para os R$ 5,15 que o consórcio, à época, chegou a alegar que seria o suficiente, o necessário para fazer frente aos custos operacionais. Esse subsídio também foi responsável por conter uma possibilidade de paralisação dos motoristas que, na época, reclamavam de um reajuste abaixo do que eles estavam pedindo. Tudo isso vinha sendo acompanhado também desde o ano passado, nesse ano, pela comissão aqui de transporte da Câmara Municipal. E eu conversei também com o presidente desta comissão, fazendo as mesmas perguntas. Quais medidas a comissão pode adotar para tentar resolver o problema da paralisação do transporte aqui na capital? O caminho é sentar mais uma vez para negociar, e se o consórcio não tem condições de gerir o transporte coletivo, vamos revogar o contrato e trazer outra concessionária para administrar com competência. Vamos seguir de olho, tá? São 11h37. Nosso próximo jornal também já está levantando todas as informações, buscando todas as respostas, todas as movimentações. Desta manhã para a tarde, vocês acompanharão no MS2 de hoje.
Para quem também está chegando agora, já tem um outro assunto que eu tratei nos primeiros blocos do jornal, mas até o fim a gente tem aqui essa responsabilidade de voltar em alguns assuntos. Como hoje é terça-feira, é o dia que a Secretaria Estadual de Saúde divulga os dados da Covid-19. E nós tivemos em todo o estado, nos últimos 7 dias, mais de 3 mil novos casos e pelo menos 7 novas mortes. Dá uma média aí de uma morte por dia, segundo o relatório da Secretaria Estadual de Saúde. E desta vez, todos os óbitos foram registrados nos últimos 10 dias aqui no estado. A partir de hoje, quem recebeu o reforço da Janssen há pelo menos 4 meses já pode tomar mais uma dose do imunizante. Vamos entender melhor na reportagem de Caio Tumeleiro, feita esta manhã. Brenda recebeu a dose inicial da Janssen em julho do ano passado. Em janeiro deste ano, recebeu o primeiro reforço. Ela comenta que pegou Covid, mas teve sintomas leves. Agora está na expectativa para tomar mais um reforço. Essa semana mesmo eu já vou providenciar o mais rápido possível para eu conseguir tomar essa segunda dose de reforço, que eu estava muito ansiosa para receber. A liberação para doses complementares da Janssen foi dada ontem pelo Ministério da Saúde e passou a valer hoje. Nos postos, os estoques estavam abastecidos, mas a procura ainda era baixa. A Vanessa estava na fila, aguardando a vez. Liberou, já estou aqui. Eu peguei Covid, né? Então eu não quero pegar de novo. A vacina da Janssen é de dose única, que não tem a necessidade da segunda dose, como ocorre com outras vacinas do Plano Nacional de Imunização. Essa característica fez a vacina ser usada em um estudo de imunização em massa, feito em julho de 2021, nas 13 cidades de fronteira em Mato Grosso do Sul. O objetivo era medir a efetividade da vacina e criar um cinturão de defesa contra a chegada da Covid pelos países vizinhos. Pelo menos 94 mil pessoas foram vacinadas. Mas com o surgimento de novas variantes e estudos científicos apontarem que dose de reforço elevaria consideravelmente a imunidade da população, em novembro do ano passado o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica autorizando a aplicação de doses complementares para quem iniciou o esquema vacinal com a Janssen. Até então, o público geral com 18 anos ou mais só poderia tomar uma dose de reforço da Janssen, aplicada 2 meses após a dose inicial. Apenas imunossuprimidos tinham direito a um segundo reforço. Agora, com a nova determinação do Ministério da Saúde, o esquema vacinal para quem recebeu a Janssen ficou da seguinte forma. Pessoas entre 18 e 39 anos que receberam a dose inicial devem tomar o primeiro reforço após 2 meses e o segundo reforço depois de 4 meses após a segunda aplicação. Quem tem 40 anos ou mais também deve tomar o primeiro reforço após 2 meses e o segundo reforço após 4 meses do primeiro. A diferença é o direito em receber o terceiro reforço, que deve ser aplicado após 4 meses do segundo. Além da própria Janssen, os imunizantes da AstraZeneca e Pfizer também podem ser usados nas aplicações dos reforços. O Fabrício viu ontem que pode tomar a dose de reforço e já correu para o posto. Pessoal, se vacine, é muito importante. Você se imuniza e fica livre da doença. Esse que é o meu objetivo, né? E é um nobre objetivo, viu, Fabrício? O que você está falando aí é o que todos nós devemos fazer. Às 11h41, estou pedindo ajuda para Verus Calado nos ajudar nessa orientação, principalmente para quem está aqui em Campo Grande, porque cada município traça a sua estratégia de imunização. Ela é superintendente de vigilância em saúde aqui na capital. E com o início dessas novas doses de reforço para a Janssen, o que o público precisa ficar em alerta agora, Verusca, é de tomar a primeira dose de reforço e a segunda, né? Porque aquela disponível só para quem tem 40 anos, ela vai acontecer daqui a alguns meses, né? Bom dia. Olá, bom dia, Bruna, bom dia a todos. É isso mesmo. Acabou que com essa nota técnica do Ministério da Saúde que foi lançada ontem, quem tomou a vacina da Janssen como dose primária, que seria a primeira dose, ela está seguindo os mesmos critérios dos outros imunizantes, né, para as doses de reforço. Então, como foi bem explicado, né, para a gente deixar bem claro para toda a população, quem tem de 18 a 39 anos, né, a gente acredita que já tomou a primeira dose da vacina da Covid, que é da Janssen, a dose única. Isso é somente referente à dose da Janssen, essa explicação, tá? Deixar bem claro.
Tomou a vacina da Janssen a primeira dose, a gente acredita que fizeram o segundo reforço, né, a primeira dose de reforço com 2 meses. E agora, né, tendo essa faixa etária e tendo 4 meses da aplicação da primeira dose de reforço, já pode procurar as nossas unidades de saúde para fazer a terceira dose. Caso tenha 40 anos ou mais, é que está disponível, né, para esse público somente a 4ª dose. E como você disse, Bruna, essa 4ª dose para esse público da Janssen, né, só vai realmente acontecer após ele tomar a terceira dose preconizada. E isso, se a gente fizer as contas aqui no dedinho mesmo, né, Verusca? Toma hoje essa segunda dose de reforço e lá por outubro, quem tem a partir de 40 anos é que estaria com a possibilidade de tomar de novo essa terceira dose de reforço da Janssen. Verusca, agora a gente viu na reportagem a possibilidade do mix de vacina. Como é que isso vai acontecer para a Janssen? É o paciente que escolhe? É a unidade que determina? Como é que está essa mistura de vacinas aí para este público? Então, as notas técnicas do Ministério da Saúde, ela recomenda de preferencialmente a vacina da Pfizer. Só que houve um desabastecimento a nível nacional da vacina da Pfizer, então a gente está também com pouco estoque. E a recomendação do Ministério da Saúde é que a gente destine essas doses da Pfizer para o público específico que só pode tomar a Pfizer, né? Que seriam as gestantes, as puérperas, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas imunossuprimidas. Então, o Ministério recomenda que pode ser utilizado qualquer imunizante para dose de reforço, até mesmo para quem tem somente uma dose, a dose única da Janssen, ele pode estar sendo imunizado agora com a dose de reforço, com a AstraZeneca, com a Coronavac ou com a própria Janssen que a gente tem disponível. Vale reforçar que a gente tem todos os imunizantes disponíveis para a população. Caso tenham dúvida, o ideal é procurar uma unidade de saúde, que a gente sabe que tem muita dúvida, principalmente em relação à vacina da Janssen. Pode estar procurando a unidade de saúde, o profissional de saúde está lá para auxiliá-los. Verusca, uma última pergunta. Fazendo o mix da vacina, aí ele entra num outro calendário, aí ele sai do calendário da Janssen e vai para um próximo calendário. Como é que funcionaria isso? Então, segue sempre a questão, né? São 2 critérios que a gente precisa levar em consideração. O público da faixa etária que está disponível, então, 18 anos ou mais, já tem direito a tomar 3 doses, né? Teria que estar com esquema com 3 doses. E a 4ª dose segue o calendário que, por enquanto, existe, que é de 40 anos ou mais. A gente lembra que tomou, vamos supor, um imunizante diferente do primeiro, basta esperar, caso já tenha a idade específica do calendário, basta esperar 4 meses para a aplicação da outra dose de reforço. Então, segue sempre os mesmos critérios. A faixa etária e 4 meses a aplicação da última dose de reforço. Perfeito, Verusca. E por enquanto, gente, 4ª dose apenas para quem tem 40 anos ou mais. Bruna, tenho 39, vou poder tomar? Ainda não. Última pergunta, Verusca, agora mudando um pouquinho de vacina, aproveitando que você está ao vivo com a gente. E a vacina da gripe, hein? A gente segue com um calendário para um público específico, mas como superintendente de vigilância, você acredita que essas doses possam ser abertas para outros públicos também em breve ou não? Sim, a campanha segue até dia 24 de junho. A gente ainda não tem nenhuma informação do Ministério sobre a prorrogação da campanha. A gente acredita que o Ministério vá ampliar para demais públicos, né, abrindo para toda a população, como sempre acontece. Em todas as campanhas sempre há uma prorrogação para oportunizar para aquele público prioritário que ainda não tomou. E após esse período a gente abre para toda a população que tiver interesse em tomar. Assim que a gente tiver essa informação, a campanha segue por enquanto até sexta-feira, dia 24. Assim que a gente tiver essa informação, a gente informa toda a população. Perfeito, Verusca. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. A gente volta a se falar ao longo dessa semana então. Obrigada, um bom dia de trabalho para você. Igualmente. Até Obrigada. Mais. E quem está perguntando no sábado quais são as unidades que vão abrir, mais perto do fim de semana sempre há a estratégia da Secretaria de Saúde do município para abrir algumas unidades. Só em grandes campanhas é que temos aí uma totalidade funcionando aos sábados. Geralmente a estratégia reduz muito esse atendimento e era uma dúvida de uma telespectadora que disse que o filho só pode tomar aos sábados. Então fique de olho para a gente te informar aqui entre quinta e sexta-feira quais são as unidades que abrirão com vacina no final de semana. Até porque pode ter alguma mudança aí em relação à vacina da gripe também. 11h47, cadê a Blue, hein?
Eu quero adiantar umas imagens dessa gatinha branca com cinza que fugiu sem coleira e a família está pagando recompensa para quem está cuidando desta gatinha. Ela fugiu numa área de condomínios aqui da capital. O telefone eu já quero ir adiantando para você entrando em contato com a família. Se você estiver com a Blue, é o 991-60226 ou 981128954. Como é de praxe por aqui, para participar do quadro dos animais desaparecidos, tem um vídeo da família ou dos tutores. E esse vídeo chega daqui a pouquinho, estou apenas adiantando aqui essa imagem para vocês. Porque agora vem a nossa última pausa de hoje, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais notícia ao vivo aqui do MS1 para grande parte do estado. Até já. O ex-major da Polícia Militar do Estado, Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como Major Carvalho, foi preso hoje na Hungria. Investigações apontam que ele vivia no país com documentos falsos e acabou identificado e detido pela polícia. Carvalho estava há 2 anos foragido da justiça brasileira, portuguesa e espanhola. Ele é apontado como um dos principais nomes do tráfico de cocaína para a Europa e já foi condenado a 13 anos pelo crime na Espanha. Antes disso, viveu por anos no exterior sob identidade de Paul Walter. Quando descoberto, chegou a forjar a própria morte com um atestado falso. Mas a farsa foi descoberta pela Polícia Federal Brasileira e as autoridades espanholas comunicadas. A defesa dele, no entanto, sempre reforçou a morte de Carvalho e pediu até a extinção dos processos contra ele na Justiça. Para a polícia, o ex-policial militar controla pelo menos 6 organizações criminosas. Agora a gente traz o pedido de uma família aqui de Campo Grande que está em busca da gatinha Blue, que sumiu na região da saída para São Paulo, perto de condomínios residenciais. Veja aí. Bom dia, eu sou a Fernanda e eu e minha família estamos à procura da nossa gatinha Blue. Ela tem a cor cinza e branca e sumiu na região do Dama 2 na terça-feira passada. Se vocês tiverem qualquer informação, por favor, nos envie. Estamos à procura dela e qualquer informação é muito necessária e de muita ajuda. Estamos oferecendo uma recompensa para quem encontrar nossa gatinha. Então, por favor, nos ajude a encontrá-la. 991-60226 ou 981-28954. É o telefone, portanto, da Fernanda, se você estiver aí cuidando da Blue. Na primeira quinzena deste mês, um morcego foi encontrado morto e com raiva na região central de Campo Grande. Nós trouxemos essa notícia ontem aqui no MS1. E isso levantou alerta para a saúde. Hoje nós acompanhamos uma ação de bloqueio pelo 2º dia na mesma região. Sem cura, a raiva é uma doença que traz preocupações para os órgãos de saúde de Mato Grosso do Sul. Conforme o Centro de Controle de Zoonoses da capital, o último caso de raiva em pessoas aconteceu na década de 1960. Isso se deve ao avanço da imunização. Nós, normalmente, durante o ano, realizamos a campanha de vacinação antirrábica nos nossos cães e gatos. Por ser um caso, de um morcego positivo para raiva, está sendo feito um reforço, nos animais ali do entorno. O morcego com raiva encontrado morto no último dia 11 na região central da cidade levou as equipes de imunização para as ruas. Aqui os agentes estão trabalhando para imunizar os cães e gatos de várias residências. Esse trabalho tem como objetivo imunizar cerca de 500 animais e deve levar mais algumas horas aqui na região central de Campo Grande. E olha, desde a abordagem até a vacinação são pouquíssimos minutos. A gente procura orientar o morador da necessidade da vacina, aí depende do bom gosto da pessoa, em aceitar ou não, Geralmente, a maioria das vezes, o trabalho é bem recebido. Bom dia, senhor. Bom dia. Secretaria de Saúde, Centro de Controle de Zoonoses. A gente está vacinando cães e gatos contra a raiva. Mas nem todo mundo acredita na imunização. Maria conta que muitos moradores não permitiram a vacinação nos pets. Então a gente solicita, que realmente a população permita essa vacinação, porque é de extrema importância, para quê? Para a proteção da própria população da cidade, a população humana da cidade. Este trabalho acontece frequentemente e foi intensificado nesta segunda e terça-feira, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Então a gente está fazendo um bloqueio nessa região. Foi delimitada uma área e a gente está cobrindo somente essa área. Com o fechamento de hoje, a gente espera atingir uns 500 animais vacinados.
O CCZ fica aberto todos os dias para que os animais sejam vacinados. Basta o dono levar o pet até o local, entre 7 da manhã e 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira. E das 6 às 10 da noite, aos finais de semana e também aos feriados. 11h54, sua hora por aqui. Tô com o tempo hoje, hein? Hoje tá. Ai, mas é tempo porque hoje tem diversão aqui. Tudo bom, pessoal? Ótima terça-feira para todo mundo. Está aqui, Bruna. Imagine o seu celular quando você o acessa. Aí você tem a opção de escolher um emoji para uma conversa entre os amigos. Aproveitando então este clima de celular aqui no MS1, quero que você descubra 9 modalidades que estarão presentes hoje no Globo Esporte. É só você riscar, faz um xizinho em qual modalidade. Hein? Não falta, né? Futebol não falta, né? Futebol não falta. Uma, tá certo. Nossa, eu vou chutar, tá, gente? Porque eu não olho o espelho do Globo Esporte, Deixa eu dar uma dica pra você tentar acertar. Tá. Vamos lá, um esporte que você jogou na infância. Vôlei. Boa, 2 acertos. Agora um esporte que tá na moda, que joga na areia. Ah, o beach tênis, cadê? Beach tênis, seria esse aqui? Não, cadê? Não. Esse aqui? Esse. Tá. Boa, aqui. 3. Vamos lá, velocidade. Velocidade. Carro. Aqui, moto, carro, Fórmula 1? Kart, não, vamos kart. dizer. Cadê? Tava aqui, ó. Tá aí. Ah, mas... Tá 4, boa. Tá. Continua na velocidade. Se não é no kart, a gente tem um esporte com 2 rodas, que acelera, que... Tá. Boa. 5. Está faltando, então, mais 4 modalidades, uma que exige muito do raciocínio. Xadrez. Boa, Bruna, 6. Agora a gente vai para a parte das lutas. Tá. Vamos lá? Cadê o box? Eu vi uma luvinha, cadê? Aqui, achei. Achou. Não é o boxe, mas é o kickboxing. Tá valendo, porque também usa essa luva. Tá. Outra modalidade de luta que usam uma Esse roupa aqui. boa. Estamos falando do jiu-jitsu. E aquele jogo com a bola na mão, onde faz o gol com a mão. Aqui. Não, faz o gol. Tá bom, tem uma, mas você tem que chutar. Não, é futebol americano não. Faz o gol com a mão. Se o futebol joga com os pés e marca o gol... Cadê, gente? Não sei. Onde Cadê? Tá o handball, handball? Aqui o menininho, eu imagino. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boa, Bruna. Cadê? Adorei, Eugênio. Muito bom, pessoal. Então, daqui a pouquinho temos todas essas modalidades no nosso giro aqui do esporte, nosso rolê aleatório das modalidades em Mato Grosso do Sul. Muitas medalhas, muitas conquistas em Campeonato Será que o pessoal em casa foi acertando também? Acho que muito mais rápido que bem eu, mais rápido, né? Com certeza. Mas também não pode faltar o futebol, né? Porque, para tristeza do nosso coordenador Alex, o São Paulo foi derrotado em casa pelo Palmeiras, mas o que dói mais, Bruno? O que você faz em 3 minutos, além de fazer um macarrão instantâneo? Não, eu faço muita coisa. 3 minutos aqui, a gente faz várias páginas do jornal. Pois é, o Palmeiras deu conta de virar para cima do São Paulo, estava vencendo por 1-0 até os 44 do segundo tempo. Já já a gente conta essa história e também fala do novo reforço do Flamengo, Everton Cebolinha. Tô esperando todo mundo. Tamo junto? Curtiu a brincadeira? Adorei. Valeu, Vamos fazer mais vezes. E a gente vai embora relembrando hoje aqui a imagem de uma mulher moradora do bairro Ayanduí, que nesta cena abriu o coração hoje no MS1, viu? Essa dona Maria Madalena, que veio no carro em busca do atendimento de saúde, chegou aqui, se deparou com a paralisação dos ônibus e disse que não sabia nem como ia voltar para casa. Você sabe que o transporte de Ayanduí para cá, como é um distrito, é feito de acordo com o transporte coletivo mesmo, os mesmos ônibus. E hoje, nenhum ônibus rodou por conta de um pagamento, de um benefício, de um adiantamento que deveria ter sido pago ontem. Nosso jornal hoje trouxe isso com muito destaque. Você vai ver mais sobre essa paralisação no MS2 de hoje. Uma boa tarde para você e amanhã esperamos ter outras notícias por aqui. Imagens ao vivo de uma das garagens de onde nenhum ônibus saiu esta manhã para atender a população. Tchau, gente. Boa tarde para vocês e vamos nos falando pelo nosso WhatsApp, hein? Até amanhã.